Livro de 1 Samuel, capítulo de número 3, versículo de número 1. 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia. Naqueles dias não havia visão manifesta. E sucedeu que naquele dia, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos se começavam já a escurecer, que não podia ver. E estando também Samuel já deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. E o Senhor chamou a Samuel e ele disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, torna-te a deitar. E foi-se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor. Vou repetir essa parte de novo, aonde eu vou estar frisando muito. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesto a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel a terceira vez, e ele se levantou e foi ali, e ele disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem, pelo que Eli disse a Samuel: Vai deitar, e há de ser que se te chamar, dirá: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor ali, esteve e chamou, como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele disse: Samuel, fala, porque o teu... E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui, vou eu a fazer uma coisa em Israel, a qual todo que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra Eli, quanto tenho falado contra a sua casa, começar-lo-ei e acabá-lo-ei, porque já eu lhe fiz saber que se julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendia. Portanto jurei à casa de Eli que nunca jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Pode sentar em nome de Jesus. Nós bem entendemos essa história que é conhecida. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Essa palavra que eu ouvi ontem, algo a respeito de Samuel, e o Senhor tocou no meu coração. É uma palavra e é um tempo difícil. Por quê? Porque os filhos de Eli, nesse tempo, não estavam preocupados com a saúde espiritual do povo.
eles estavam preocupados em saciar-se, se aproveitar do que vinha para o templo e usar de maneira errada. Utilizava tudo isso com sacrifícios, vivendo uma vida de iniquidade. Das montanhas em todos os lugares, o povo vinha de ano em ano a Siló, aonde a tenda aonde o tabernáculo estava montado. Todo ano o povo vinha para sacrificar a Deus, a fim de que o seu sacrifício fosse aceito por Deus. Mas esses jovens, Ófni e Finéias, não estavam preocupados com o povo, não estavam preocupados com a saúde espiritual do povo. Porque quando eu sei, eu já quero direcionar a palavra a ti, quando eu sei que alguém está preocupado com a saúde do próximo, quando ele está primeiro preocupado com a dele. Tu só vai entender um crente que está preocupado com a tua saúde espiritual quando primeiro ele estiver preocupado com a dele. Quem não está preocupado com a sua saúde espiritual primeiro, não está preocupado com a saúde espiritual do próximo. Deus assim vê que o sacerdote e o sumo sacerdote da época não está mais preocupado com a saúde espiritual, ou com a vida espiritual, ou com a vida ou com a vida se aperfeiçoando, vamos dizer assim, ou aproximados do conhecimento também. Porque tem crente que diz assim: eu não preciso conhecer a palavra. Oséias capítulo 4, verso 6 diz a primeira parte: porque o meu povo perece por falta. Esse conhecimento que Oséias ensina é o conhecimento vedado pelo sumo sacerdote. O sacerdote que não ensina a palavra, o sacerdote que não chama e não invoca a presença de Deus, ele não está preocupado com a saúde da igreja. Pelo contrário, Ófni e Finéias estava querendo viver uma vida leviana dentro do templo. Aí Deus ouve um clamor, um choro e uma lágrima de uma mulher que não tinha nada a ver com a história, não tinha nada a ver com a situação. Porque muitas vezes quando Deus quer salvar algo, Ele traz de longe. Exemplo, quando Deus quis salvar Nínive, Ele diz: é tu, Jonas. E Jonas diz: eu não vou para Nínive. Mas Deus permitiu ele sair do lugar onde ele estava, sendo desobediente. Ao invés de ele pegar um navio para ir para Nínive, ele pega um barco e vai para Jope. Mas Deus queria a salvação do povo. E quando Deus quer salvar alguém, Deus permite até um rebelde pregar lá. Porque a salvação não está em quem prega, mas em quem recebe, aceita que é viver. Então Deus tira o homem de um lugar, permite uma embarcação quase naufragar, mas ele não perde as 120 almas que estavam lá. Então Deus não quer saber de onde vai trazer. Deus quer saber se vai salvar o seu nome, que tem que continuar sendo memorável em todos os lugares. Deus não quer salvar a reputação de homens. Deus quer que o seu nome continue sendo notório.
Deus quer fazer comigo. Deus quer fazer contigo. Mas Ele quer que o nome dEle seja contigo. Quem estava longe do povo aqui? Deus. Por causa do povo? Não. Por causa do sumo sacerdote, que não trazia Deus para dentro do templo. Olha o que acontece. Depois que Ana concede a criança, ela se preocupa em entregá-lo, em cumprir o voto e entregar ela ao sumo sacerdote ali, que já era juiz há 40 anos em Jerusalém. E nesse mesmo tempo se inicia a visão dele começar a se escurecer. Aí tu diz assim, por quê? Fica gordo, começa a cegar. Ei, a gente pode viver brincando o tempo que for dentro da igreja, mas no final da vida as sequelas vêm. No final da vida o preço vem. No final da vida a mão de Deus vem. No final da vida Deus cobra. Ninguém sai dessa terra semeando mal sem colher antes aquilo que plantou. Pode brincar. Vamos falar de hierarquia, aonde tinha que se ter a ordem principal. A ordem principal tinha que se ter do sumo sacerdote ali. Mas sabe o que esse sacerdote fazia? Os filhos brincavam, fazia tudo o que queria. Porque eu já ouvi falar que tem crente da igreja que não faz assim com o bichinho não. Não faz desse jeito. Está sendo muito ruim com o filho, não pode corrigir. Ei, deixa eu te dar uma notícia. Deus é contra pais que concordam com a iniquidade dos filhos e faz vista grossa. Deus cobra primeiro do pai e depois cobra dos filhos. Era execrável, sabe o que é isso? Era abominável o que ele fazia. Tem pai que olha para o filho, vê o filho pecando, aplaude, bate palma, se alegra. Ei! Olha o texto. Porque eu, versículo 13, já eu lhe fiz saber que julgaste a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo os seus filhos execráveis, que significa coisas abomináveis, pecados e iniquidades, não os repreendia. Ei, pai, começa a repreender teus filhos a partir de hoje. Ei, mãe, repreenda seus filhos. Ei, pastor, repreenda os membros da igreja. Ei, esposo, repreenda a sua esposa. Ei, esposa, repreenda o seu esposo. Porque quem faz vista grossa para o pecado é complacente com ele e é digno da mesma morte. Pode alguém achar que eu sou duro. Eu não sou duro. Eu tenho medo do inferno. Eu não sou duro. Não quero ir morar lá. Eu não sou duro. Eu só não quero viver a vida toda dentro da igreja e no final ele dizer: não te conheço. Essa obra pode até não crescer. A promessa de Deus vai. Ela pode até não crescer logo, mas na hora que crescer vai ser com um crente que quer fazer a verdade. Louvado seja o nome do Senhor por dar e valer sério na sua vida. Então, na hora que crescer, será Deus que vai fazer crescer com pessoas que querem também crescer. O jovem servia a quem? Ao Senhor. Perante quem? Perante Eli. O jovem servia ao Senhor perante Eli. Aonde? Dentro do templo.
estava o tabernáculo. Dentro do templo, você for no pátio, quando você entrava no Santo dos Santos, existia um candelabro, como é citado no texto aqui, a lâmpada. Porque existe o lugar santo e o Santo dos Santos. No Santos dos Santos estava a Arca da Aliança, aonde a presença de Deus estava, e aonde era o símbolo, aonde era a figura representativa de Deus. Observa que ela dentro do templo, ela ficava parada para que Deus viesse receber a oferta do povo, para que o povo viesse receber ali de Deus a cobertura dos seus pecados. Mas quando ela saía de dentro do templo, ela ia para onde? Para a guerra. E quando ela ia para a guerra, ela era invocada, e quem estava na frente do povo, o rei, o sumo sacerdote, estando consertado e consultando a Deus se podia ir ou não, e se Deus dissesse, vai que é a vitória. Então, para eles vencerem, eles tinham que levar o quê? A arca. Aí tu me diz assim, por que é que o povo chegou na terra prometida? Glória a Deus. Por que é que chegou Josué e Caleb? Não por força de Josué e Caleb. Mas vamos entender hoje. Foi porque Josué era o melhor? Oh, glória. Foi porque Caleb era o melhor? Porque primeiro de tudo era uma promessa. E quem fez a promessa? Deus. E o que foi que eles carregaram? A presença. Então só se entra lá ou na promessa ou na Nova Jerusalém que está para nós. Primeiro com a promessa e posicionado. E segundo tem que carregar a presença. Quer dizer, tem que ter a presença e a palavra para poder entrar lá. Por mais que fosse só dois e a sua família, mas carregar a presença. Ei, por mais que tu tenha só um amigo, mas anda com ele, porque tu vai entrar lá só com quem quer a presença, só com quem quer a presença, só com quem quer a presença. Observe, não havia duas coisas presentes na vida dessa criança. Você deu que naquele dia estando ele deitado no seu lugar, os seus olhos já se escureciam. Versículo 3: e estando também Samuel deitado antes que a lâmpada de Deus se apagasse do templo do Senhor em que estava a arca de Deus, o Senhor chamou Samuel e ele disse: eis-me aqui. Na primeira vez que Deus chama Samuel vai até onde? Vai até ali. Aí ele vai perguntar, vou ser bem simples nas palavras, tu me chamou ali? Aí ele, eu? Não. Aí Samuel vai de novo, se deita, e o Senhor tornou a chamar outra vez, a segunda. Samuel se levanta, e ele vai até onde? Até Eli. Pela segunda vez. Versículo, e o Senhor tornou. Aí, porém, observa o texto. Quando ele chama de novo, ele diz: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele diz: não te chamei eu, filho, torna-te a deitar. Olha o que é que Samuel não tinha. Versículo 7: porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Aí eu fui nesse texto hoje. Aí Deus mostra por que Samuel não entendeu a voz de Deus. Porque tinha um sumo sacerdote que estava afastado. A primeira coisa que Samuel, chegando lá, era para aprender, era quem era Deus. Mas aquele jovem só sabia e conhecia de perto quem era Eli. E o sumo sacerdote afastado
Foi obrigado, porque Deus insistiu para ele ensinar. Não quer não? Deus vai insistir para tu aprender. Ou se não, para tu ensinar. Deus insiste com Samuel para a boca do rei se abrir e ele mostrar para a criança quem era. Glória a Deus. Oh, coisa triste é o crente dentro da igreja afastado de Deus. É igual ali. Deus fala e ele não entende. Não, volta a deitar, Samuel. Deus fala e ele... Mas Deus insiste, porque lá no fundo ele já teve uma experiência lá atrás. Então vou permitir, vou insistir até ele entender que é eu que ainda comando o templo. Deus estava mostrando para ele que ele não tinha morrido, que ele não tinha se afastado, que ele ainda era Deus. Ele ainda é Deus na tua vida. Ele não morreu. Ele ainda é o mesmo Deus. E o Senhor tornou. E ele disse: ei, quando ele vier, já que eu não te ensino a palavra, já que eu não te ensino quem é Deus, mas eu sei pelas experiências lá atrás quem ele é, mas eu estou morto dentro da igreja, mas eu sei o que é isso aí, é Deus. Quando ele te chamar de novo, tu diz: eis-me aqui. Fala que o teu servo. Tu está entendendo que ele sabia ensinar, mas não sabia fazer. Tem gente assim, que é bom para ensinar. Ei, fosse mas para fazer, zero. Mas para ser, zero. Deus não quer gente que ensina, Deus quer gente que aprende. Deus não quer gente que está vivendo do passado. Deus está querendo que tu viva no presente, que seja, se acorda e se desperta, porque no passado você é, e Jesus quer no presente também, no presente. Aí ele torna. O Senhor, pois, tornou a chamar. Agora vamos encerrar já. A Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi. Aí ele disse: eis-me aqui, porque o teu servo então entendeu Eli, que o Senhor chamava o... Por que é que o sumo sacerdote estava tanto tempo lá dentro de Deus, não chamava ele mais? Por acaso Deus vai insistir com quem não quer ouvir a voz dele? E por acaso Deus vai insistir com quem não quer consertar a sua vida e a sua casa? Irmão, você pode vir para a igreja. Se você não se posiciona na sua casa para conserto, Deus não recebe o teu culto. Deus não recebe a tua adoração. Deus não recebe o teu sacrifício. Deus recebe de quem começa logo em casa. É aqui em casa, meu filho. Minha filha, é aqui em casa primeiro. Porque Deus recebe primeiro aqui. Ele não tinha entendido. Porque quem está longe de Deus não entende. Mas quem está perto de Deus, ó. Na primeira correção, quando Davi caiu, na primeira correção que Natan foi até ele, que ele trouxe uma ilustração, e depois disse: esse homem é você. Na primeira correção, ele, ó, dobra o joelho no chão e... Ezequias ia morrer, mas ele se lança na parede. Não remorso, hoje se arrepende com medo de Deus castigar. Aí no outro dia faz, aí fica acumulando. Quando a pena vem é grande.
Aí na hora que ele escuta a voz do profeta Isaías, ele se taca na parede e se humilha. Tem gente que quer se tacar na igreja para parecer pro outro que é crente. Deus quer da intimidade. Deus quer onde ninguém vê. Deus quer da tua casa, aonde tu vai. Ezequias se humilha. Isaías dá Deus, volta lá na escada e diz: aí, jovem, que tu não vai morrer mais. E acrescenta mais 15 anos na tua vida, porque eu sou o Senhor. Ele manda o menino se deitar. E ainda fala para o menino: fala, Senhor. Quando ele vir, tu vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse: fala, porque o teu servo ouve. Como pode Samuel conviver em um ambiente? Tem crente que diz assim: é porque tu não sabe como é que é lá. Eu só sei dizer que a Bíblia mostra como era a situação de Samuel. Eram 2 filhos desviados de ali, e o pai concordando com o pecado. Ele estava no meio de um povo cruzado de pecado, mas não se rendia. Ele estava no meio de gente que não queria compromisso, mas ele não se rendia. Ele estava no meio de gente que só fazia o que era ruim, mas ele não se rendia. O problema não está no meio das pessoas, com as pessoas. O problema está com nós. Se nós quer ou não quer, se nós faz, Deus está preocupado com o teu posicionamento. Eu vou abrir aqui os parênteses e falar alguma situação nossa. Não, mas é porque fulano falou para mim. Fala porque tu escuta. Tu gosta de ouvir? Não, mas é porque não. Deus não trabalha com gente que cria desculpa. Tem desculpa para tudo do que é certo, mas porque é errado se lança de peito aberto. E Deus não tem desculpa. Uma coisinha, desculpa para quem cria desculpa. Deus não é Deus que inventa desculpa para te abençoar. Ele chega e te abençoa. Deus não é Deus que cria e inventa. Será que Deus vai e faz? Deus é. Deus pode. Deus age. Deus opera. Para quem quer a palavra. Para quem quer Deus. Deus não rodeia para fazer a tua vida. Ele chega e faz. Espírito Santo de Deus. Observa o texto. Naquele mesmo dia, e disse o Senhor, ele disse: eis aqui, vou eu. Já Deus falando para Samuel, depois que ele ouve a voz de Deus, fazer uma coisa em Israel. Deus não diz o que é que vai fazer, uma coisa. Porque tem gente que diz assim: Deus me fala tudo que o Senhor quer fazer. Eu quero saber tudo, tintim. Eu quero entender isso aqui. Deus disse só que ia fazer uma coisa, porque tem coisa que não interessa a nós. É cabível a Ele e Ele vai fazer isso no tempo. Porque Deus não faz tudo e traz tudo de uma vez. Deus vai estabelecendo tempos e estações. Porque Deus não dá tudo de uma vez. Primeiro Ele tira tudo de você, depois Ele dá tudo a você. Primeiro Ele arranca tudo de você, depois Ele dá tudo a você. Primeiro Ele trabalha em você, depois dá a você. Deus primeiro trabalha no vaso, o vaso não estragar o projeto dele. Então primeiro Ele em você, depois Ele se manifesta e morre. Aí Ele começa a dizer: pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendia. Execráveis quer dizer abominações. Ei, se tu vê o teu irmão pecando e tu não ensina ele,
Deus cobra de você. Para quem está atacando ou ataca mães que repreendem filho, aqui não é esse sistema aí não, que estão ensinando esse tipo de coisa não, aqui é a Bíblia. E a Bíblia diz: repreenda o teu filho. Repreenda. Não é matar, é ensinar. Louvado seja Deus. E a Bíblia também diz que tem que corrigir com vara. Porque o pai ensina, não estou falando de massacre. Porque hoje, se encostar uma chinela no filho, o pai matou. Mas o filho pode dar na cara do pai, que nada acontece. E depois o pai ainda leva de ruim, que não presta. Leis criadas para destruir as famílias, que muitos criam para tentar destruir. Quem aqui que tem caráter hoje, que nunca apanhou, que nunca foi ensinado, está na lei, devemos respeitar, sim, compreender. Mas lá atrás quem foi ensinado nunca morreu. É gente hoje, tem caráter hoje, tem compromisso hoje. Estamos falando de Bíblia. E a Bíblia diz que Eli também sofreu as consequências. Qual foi as consequências dos dois jovens? Foram para a guerra, ainda foram buscar a arca, mas morreram. Eli ouviu que os filhos tinham morrido, estava gordo e pesado, caiu da cadeira para baixo, quebrou o pescoço e morreu. Sabe o que é que eu entendo com isso? Eli brincou, fez o que fez. Porque tem gente que passa 10 anos, 20 anos na igreja e brinca. Faço do jeito que eu quero. Sou desse jeito. Pastor não manda em mim. Ninguém manda. Eu não quero mandar em ninguém. Eu quero ensinar a palavra. Eu não quero ser o dono da vida de ninguém. Eu quero ensinar a palavra. Eu não quero controlar a vida de ninguém. Eu quero ensinar a palavra. E quem quer a palavra vai aprender, porque a palavra é que é vida para nós. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige. Ele vai dizer: porque eu, o Senhor, corrijo, amo e açoito a qualquer que eu tomo pouco. Quer ser filho? Se prepare para de vez em quando apanhar do teu pai. Porque é melhor apanhar do pai perfeito do que apanhar do pai da mentira, que é o diabo. É melhor o pai que é perfeito, maravilhoso, Deus te ensinar que tu entra no caminho, do que o pai da mentira. O pai da mentira ele ensina, mas é ensinando o mal, depois passa na cara e vergonha. O diabo ensina o caminho do mal e Deus ensina o caminho do bem. O jovem estava dentro. Vou orar ainda. O jovem estava dentro do templo, vendo e presenciando o erro, mas ele decidiu ouvir a voz de Deus. Vergonhoso não é para essa criança, quando Deus falar, ele errar, porque Samuel errou, porque não conhecia a voz e nem a palavra de Deus. Vergonhoso não é para quem está começando, não é para quem ainda não tem muito entendimento errado. Vergonhoso é para Eli, que diz que está com não sei quantos anos dentro da igreja e continua fazendo errado. Eu tenho 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos, e por acaso o teu ano te leva para o céu. Não adianta ter idade de crente, tem que ter a identidade de crente. Tem gente que está pensando que igreja é igual carteirinha. A carteirinha vai se vencer no final do ano. Eu vou ter que renovar minha carteirinha da igreja. Tu pode renovar a tua carteirinha da igreja todo ano antecipado. Se tu não renovar a tua vida no céu com Jesus, se tu não se ajeitar, louvado, vai continuar atrasado.
Então é nós que tem que se ajeitar, se amar aqui, louvado amar o outro, querer o bem do outro, estar aqui, ouvir a palavra, porque aqui louvado seja Deus. É o próprio Deus que está aqui essa noite, pela palavra e pela presença de Deus. Nós estamos vivendo o tempo do emocionalismo. Tu chega na igreja, o teu coração arde com a palavra. Eu chegar em casa, eu vou fazer isso hoje. Quando chega em casa, esquece. Não é prioridade. Agora eu quero ver Jesus botar na prova, para ver se tu está na oração todo dia, para ver se tu está no escudo todo dia, para ver se não é crente. Eu quero saber na prova. Eu quero saber quando Jesus arrocha o parafuso. Eu não faço isso, nem quero fazer, mas Ele sabe como te tratar. Mas é melhor ouvir hoje, fazer hoje, porque da prova o negócio é tudo. Na prova o negócio fica duro. Na prova não existe misericórdia. Tem gente que diz assim: Deus é misericordioso. Entenda, Deus é misericordioso por ser longano, por ter uma paciência de esperar o trem mudar. Mas tem uma hora que essa paciência só se encerra. Ela não acaba. Daquele tempo que Deus deu o camarada, ela se encerra. Aí chega a cobrança. A paciência de Deus não se acaba, mas em determinadas situações ela se encerra. Aí vem a mão de Deus. E quando a mão de Deus vem, Hebreus capítulo de número 10, verso de número 31 diz: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Queira cair na mão de Deus para ser tratado, não queira cair na mão de Deus para ser corrigido pelos seus erros. Então faça o certo hoje, que amanhã Ele vai te recompensar. Mude hoje, que amanhã Ele te abençoa. Então a organização da igreja tem que começar do pastor. Vamos falar de pastor agora. Ele era o sumo sacerdote. O pastor que não está preocupado em corrigir o que está dentro do templo, ele está preocupado com o dinheiro. O pastor que não está preocupado em corrigir o que está dentro do templo, ele está preocupado em viver uma vida boa. O pastor que não está preocupado em corrigir o que está dentro do templo, ele não está nem aí para os membros e nem para a alma dos membros. Ele está preocupado se o dízimo bom vai cair no final do mês, vai cair no começo do mês. Ele está preocupado se o dinheiro cai, se o dinheiro é bom. Mas eu não estou. Eu estou preocupado se tem gente que quer mudar. Sabe por quê? Porque aqui tem palavra, tem Bíblia, tem um céu nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O que você quer ser hoje? Tu quer estar na posição de Eli, vendo todos os erros onde tu vai, lá sentado, vendo os outros acabar com teu irmão e tu lá. Não falei nada, não disse nada. Se eu ver alguém falando alguma coisa de alguém que não é verdade, se é verdade, eu vou agir com misericórdia. Não, mas é bom a gente conversar, ajudar o irmão. Ele está errado, mas nós vamos ajudar. Se é errado, eu disser, não, tu está errado. E se ele quiser concordar, e se ele quiser discordar de mim, eu me levanto e saio e vou embora. Meu Deus. Glória a Deus. Glória. Se aqui na igreja nós vamos reunir, como eu já falei hoje. No final do culto aqui nós vamos ter uma reunião com os obreiros para alinhar o nosso posicionamento. Depois, se tiver algum problema na senhora, nós vamos resolver. Só vai ficar quem quer mudar. Só vai ficar quem quer se unir. Já é o final da igreja. E o final da igreja é unidade, união. Sabe qual é o maior problema de dentro dos templos? É os caráteres que há anos e anos não foram transformados. É o nosso caráter. Tem coisa em mim, tem coisa. Nós precisamos tirar do nosso caráter aquele comodismo e colocar no nosso caráter uma mudança, uma ousadia, uma alegria, uma vontade. É desse jeito. Tem outro problema dentro dessa igreja. De pastores e membros. Tem pastor que não
corrijo um lado de crente não, porque tem medo de perder o dízimo. Pois eu prefiro perder o dízimo do que perder a minha alma. Eu prefiro perder o membro do que eu ir para o inferno. Eu prefiro 1000 vezes perder o membro, que lá na frente ele vai entender porque eu corrigi, do que ele ficar aqui depois passar na minha cara. Ele conhecendo a verdade, Jesus abriu os olhos dele e dizendo: "Ei, o teu pastor fez errado, ele concordou contigo." Aí ele vai na minha cara e me repreende e diz: "Tu me concordou comigo, pastor, quem está errado é você." Porque a Bíblia diz: eu prefiro perder o momento e ganhar lá no céu para a glória de Deus. Mas o bichinho vai ficar zangado. A bichinha vai ficar zangado, pastor. E por que é que essas mesmas pessoas não ficam zangadas quando fazem mal ao outro? A gente tem que ficar zangado em fazer o mal ao outro. Eu vou ficar zangado, porque eu não quero mais fazer o mal a ninguém. Eu vou ficar zangado com essa minha atitude. Eu vou ficar revoltado com ela e ela não vai mais prevalecer. É aquela coisa que eu disse. Tem gente que faz mal aos outros, irmão. A gente nem sente. Quando alguém encosta nele, ele... Ai, tá doendo. Quer até, se for possível. Mas quando ele vai com o próximo, ele não fez nada. E o que é os pecados mais abomináveis desses jovens? Se prostituíam dentro do templo. Aceitava a prostituição, o adultério, homem com homem, tudo aqui dentro do templo. Não é errado quem está lá no mundo, que está com essas práticas, vindo da igreja de Jesus mudar. Errado é quem está aqui, e daqui quer levar para fora. E aonde vai quer contaminar os outros. Não deixe ninguém te contaminar pelas práticas erradas dele. Deixa ele se contaminar só. Se posicione contra, porque na hora que a mão de Deus vem, quem concorda leva pé também. É pé para 10, é pé para 20, é pé para 30. Mas quem não concorda está ileso na mão de Deus. Pastor, me ensina o que é não concordar. Teu filho fez errado, senta com ele. Igual eu sempre fiz. Você está errado nisso, nisso, nisso. Mano. Você não pode fazer isso não. Não ouviu? Senta de novo. Se ele quiser mudar por Deus, ele vai ficar perto de tu. Se não quiser, ele vai se afastar. Porque quem não quer ser transformado se afasta. Se ausenta e se isola. É assim. Ô, meu filho em casa, minha esposa ficou zangadinha comigo, que eu ensinei a palavra. Deixa o zangadinho lá. Agora, se tu vier com achismo, não. Abre a Bíblia. Meu filho, minha filha, nós estamos errados nisso. Porque a Bíblia diz: quando tu abrir a Bíblia, a responsabilidade não é mais tua, mas se encarrega de Deus de tratar. Tudo que eu estou pregando aqui hoje saiu de mim o peso da responsabilidade desse sermão hoje. Já não é só mais comigo, é comigo e com você. Já não é mais eu, é eu e você. Já não vai pesar mais sobre mim, porque Deus me enviou a informação do céu e essa informação foi entregue. Então já não é mais comigo, é com nós. E o dever é nosso de cumprir a palavra de Deus. Eu sei que hoje é o culto de Santa Ceia, pode me ligar. Sei que hoje é o culto de Santa Ceia.